Bom dia, meus amados. A minha saudação a todos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 11 de dezembro de 2023, segunda-feira. Vamos estar aqui refletindo na palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre a volta de Cristo, um pouquinho sobre a volta de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o milênio, porque Cristo volta para estabelecer o seu reino milenar. A leitura é Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? O capítulo 20 de Apocalipse vai estar descrevendo esse acontecimento da prisão do Satanás por 1000 anos. E aí começa o reino milenar, que a Bíblia diz que é de 1000 anos. Se é um período exato de 1000 anos, amém. Se é uma definição assim simbólica de um período de tempo, amém. Que seja mais ou menos de 1000 anos, a Bíblia dá 1000 anos, se é simbólico, mas nós entendemos que haverá um período em que Cristo estará reinando na terra. Há um espaço de tempo em que ele vai estar reinando na terra, em que a Bíblia diz que é de 1000 anos. Amém? Se for literal, amém. Se não for literal, mas haverá um período de tempo, certo? Então nós cremos dessa forma. Então Jesus, quando vem, ele já prendeu lá a besta e o falso profeta. E ele vai amarrar, Quando ele diz que prendeu a besta e o falso profeta, que eu falei sobre ontem, ele prendeu definitivamente, tá certo? O Satanás vai ser preso por esse período e ele será solto no final desse período. Amanhã eu vou explicar sobre isso. Mas aqui estamos falando sobre esse reino milenar de Cristo, tá certo? Amém, Jesus. O contexto desse reino é exatamente isso. Jesus vem à terra com a sua igreja, os que foram arrebatados, e os santos do Velho Testamento, e os fiéis que se manteram firmes na fé durante o período da tribulação. Esse povo vem todo com Jesus, tá certo? Para estabelecer o seu reino. A sua igreja, que são os santos que creram, foram arrebatados, os que creram no Velho Testamento, da Velha Aliança, e os que permaneceram firmes na fé durante a tribulação. Esse pessoal vem junto para estar com o reino de Cristo na terra. Deixa eu ler o versículo 4 de Apocalipse capítulo 20, diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas decapitadas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá certo? Então, os que permaneceram na fé também estarão com Cristo e reinarão já os 1000 anos com ele. Amém? Esse é o contexto desse texto. Qual é a característica desse reino? A característica do reino de Jesus é um reino de paz. Porque o que atormenta o mundo hoje é o Satanás, tá certo? Desde aquela de Adão, ele é que atormenta, que traz a maldade no coração de todo ser humano. Os que ainda não se converteram estão dominados sobre o mal, mesmo que achem que não, ou conscientes ou inconscientes, que não creem em Cristo, ainda há um domínio do mal sobre você. Portanto, o mal, o diabo é aprisionado, isso é reino de paz. Amém? Portanto, é dentro dessa perspectiva que nós estamos falando. Eu já disse a você que eu creio no pré-milenismo dispensacionalista, ou seja, haverá todas essas coisas: arrebatamento da igreja, bola dos cordeiros, a tribulação da terra, e aí a volta de Cristo depois da tribulação. E aqui Cristo vem para estabelecer esse reino, tá certo? E a característica desse reino é realmente um reino de paz, porque o diabo está preso. Amém? E aí eu vou citar Apocalipse 9, 19, 6, que eu vou ler também para nós, a respeito de Jesus, que diz assim: E vi a besta e os reis da terra, capítulo, não é versículo 19, não, é versículo 16, tá certo? Capítulo 19, versículo 16. E no vestido e na sua colcha tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Esse é Cristo, tá certo? Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesse reino, que é um reino de plena paz, haverá nações na terra que ainda não terão crido em Cristo, mas eles irão reconhecer Cristo como rei, porque o seu reino vai ser estabelecido, e um reino com posições, com súditos que vão exercer as posições, os governos sobre as nações. Então haverá, é um reino, o reino tem o rei que é Jesus, o rei dos reis, e tem súditos, tem aqueles que vão exercer as suas funções no reino, tá certo? É um assunto muito grande, não vou entrar nesse aspecto, porque não dá para explicar, mas só que fique bem claro para mim e para você, que no reino tem súditos, tá certo? Jesus é o rei, e aí vai ter pessoas nesse reino, certamente com graus de comando, né? de superioridades aí dentro desse reino. Eu sei que estarei lá. Se estiver só para lavar os banheiros, já está muito bom, porque reino de Deus é coisa graciosa. Amém? Portanto, esse reino tem essa característica que é um reino de paz, tá certo? Eu vou citar aqui Isaías, que Isaías é um profeta, é um profeta messiânico. Isaías é um dos profetas que mais se aproxima da realidade, daquilo que Jesus fez na terra, está fazendo, mantendo a sua igreja aqui, e irá fazer na sua vinda, tá certo? Então, Isaías, no capítulo 11 de Isaías, ele dá a característica desse reino. Ele vai dizer, deixa eu dar só uma olhada aqui no texto, para mim afirmar essa característica do reino de Deus, do reino de Cristo na terra, governando com toda a equidade, com toda bondade, paz e tranquilidade, porque o Satanás está preso. O falso profeta, que era o mentiroso que pregava a pregação falsa, está preso juntamente com a besta que era o enganador também. Então Isaías vai dizer assim no capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 6, tá certo? E morará o lobo com os cordeiros, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como capim. Eita Jesus! Olha, eu não sei se o leão vai comer palha como capim, mas Isaías está descrevendo um reino de paz e de harmonia, aonde até os animais, com os seres humanos, com as pessoas, está dizendo que uma criança vai brincar aqui com um animal grande. O texto seguinte vai dizer que ele vai brincar com a aspa, ou seja, com a serpente, não vai lhe causar mal nenhum. Portanto, eu estou dizendo que as características desse reino é um reino de paz. Amém? Hoje, a fé nos dá essa paz em Cristo nos dias de hoje. Então, há a compreensão de que o reino está estabelecido no coração de quem crê já hoje. Nós podemos desfrutar dessa paz em Cristo, apesar das adversidades que ainda estão aí, porque o anticristo vai vir, o Satanás ainda tem uma ação sobre a terra por uma permissão de Deus, para que o reino do anticristo possa se cumprir, ele vai estar aí. Mas hoje nós já temos esse reino pela fé em nosso coração. Isso nos dá tranquilidade, nos dá segurança, nos dá paz hoje. Mas no reino de Cristo é um reino de plena paz. Amém? Isaías descreve aqui esse reino, dando essa característica desse reino. Estou vendo só Isaías, mas tem muitas outras características do reino, que será um reino com súditos, com pessoas que vão estar governando em cada nível aí da sua capacidade, mas o fato é que esse reino é um reino de paz, plena paz. O diabo solto tem que ter paz, porque quem tira a paz do mundo é o Satanás mesmo. Ele existe. Se você pensa que ele não existe, saiba que ele existe, e ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de quem crê em Deus, ele é inimigo da igreja de Deus. Então hoje ainda há uma tormenta, ele vai ser preso, então o reino de Cristo será estabelecido. A Bíblia diz que é por um período de 1000 anos, tá certo? Já lhe disse que se é um período exato de 1000 anos, ou se é um período de tempo, amém. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se for 1000 anos exato, glória a Deus. Se for um período de tempo, apenas para dizer que vai ter um período de tempo, glória a Deus também, mas o fato é que o reino de Cristo vai estar na terra. Eu vou dizer uma coisa aqui para deixar os teólogos malucos, tá certo? Eu vou ler Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,
então virá o fim. O apóstolo Paulo, no seu contexto, ele disse que pregou o evangelho em todo o mundo. Amém? É compreensível, no mundo conhecido naquele tempo, então Paulo entendeu isso, olha, o evangelho está pregado em todo mundo. Mas Cristo não voltou ainda, então ainda existe um mundo. Eu estou dizendo para você, com base nesse texto, que o evangelho vai ser plenamente pregado no reino de Deus. Isso deixa teólogo maluco, tá certo? Eu não sou teólogo, eu sou cristão, sou crente, creio nessa palavra. Então eu estou dizendo por esse texto, apesar de saber que o evangelho foi pregado no tempo de Paulo em todo mundo conhecido, mas eu estou lhe dizendo que eu creio por esse texto que o evangelho será pregado nesse período a todas as nações, porque vai ter nações descrentes. E aí vou afirmar para deixar os teólogos mais malucos ainda. Eu creio que haverá salvação no milênio. Amém? No capítulo 20 de Mateus, de Apocalipse, vai continuar dizendo, no capítulo 20, ele vai estar falando do julgamento final. E ele, a partir do versículo 15, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, ele vai estar falando do julgamento final. E no julgamento final ele está dizendo que livros vão ser abertos. E vai ser aberto o livro da vida. E quem não tiver escrito nesse livro será condenado. Então, estou dizendo isso vai deixar os teólogos loucos, tá certo? Eu estou dizendo que nesse período milenar vai haver salvação. A Bíblia não fala de uma terceira ressurreição. Então, vou dizer assim, haverá uma segunda ressurreição dos incrédulos, e eu vou dizer para você que eu creio que os que crerem no milênio, que morrerem no milênio, ressuscitarão juntos, e aí é onde Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Vai deixar qualquer teólogo maluco, né? Não, porque... Mas eu estou dizendo isso para você, amado. Eu creio assim, eu sou dispensacionalista. Estou dizendo aqui algumas coisas que eu sei que a teologia tem uma compreensão diferente. Mas estou dizendo porque o livro da vida vai ser aberto no julgamento final dos incrédulos. E eu estou dizendo que por isso eu entendo e creio que os salvos no milênio serão ressuscitados aqui nessa ressurreição, apesar da Bíblia dizer que é a ressurreição dos incrédulos, tá certo? Mas porque o livro da vida vai ser aberto, se fosse só os incrédulos, não precisava abrir o livro da vida. Portanto, estou dizendo por esse entendimento, Deus te abençoe. Se isso lhe espanta, lhe assusta ou causa algum constrangimento, por gentileza, creia em Cristo. As promessas dele se cumprirão. O que eu disser aqui que não for Cristo que diz, você dispensa, porque a minha fé também está firmada no Senhor. Que a tua fé esteja firmada em Cristo. O reino vai acontecer. Os amilenistas, os pré-milenistas, dispensacionalistas, os pós-milenistas, todos eles creem na ressurreição. Eu não estou aqui querendo criar briga com ninguém. Se você crê que é antes e é todo mundo junto, glória a Deus. Se você crê que é antes, mas é só os salvos e depois os não salvos, e se você quer no meio depois, glória a Deus. Não quero aqui criar problema, eu quero que você creia em Cristo e saiba que o reino dele vai estar estabelecido na terra e depois entrará a eternidade. Amém? Depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Amanhã eu vou falar um pouco sobre essa soltura do diabo depois dos 1000 anos. Deus te abençoe e te guarde. E o Espírito de Deus faça gerar fé em Cristo no teu coração, porque esse é o passaporte para o reino de Deus e para a eternidade. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.